estamos aqui para mais um Ponto a Ponto. Semana passada nós tivemos um probleminha técnico e não pudemos estar com vocês ao vivo, mas o programa foi gravado e a gente logo vai transmitir para vocês o programa sobre pedagogia espírita, viu? Aguardem que o programa foi ótimo e vocês vão gostar bastante. Mas hoje estou aqui recebendo nossa amiga Rebeca Arruda, que vai falar sobre destino e fatalidade. A gente vai entender bem direitinho hoje o que é destino, o que é fatalidade, se é que ela existe, né, Rebeca? Então, vocês aí da Rede Amigo Espírita e o pessoal da TV7 de Campina Grande que nos acompanham, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. E o nosso amigo Carlos está aí no chat da Rede Amigo Espírita para que vocês possam mandar as perguntas, as interações de vocês e participar aqui da nossa conversa. Rebeca, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É um assunto até um pouco misterioso, né? O que é destino, o que é fatalidade. Algumas pessoas falam muito, né? Isso é coisa do destino. Mas aí a gente agora vai entender um pouquinho, diferenciar cada coisa, né? Para a gente começar, eu queria justamente que você nos desse a diferença do karma, que é uma palavra que muitas pessoas usam, isso é karma, e o que é destino? Pois bem, karma é uma palavra originária do sânscrito, da Índia, né? É uma palavra antiga, foi muito utilizada por toda a filosofia oriental, e o karma, na verdade, é um conjunto de ações. O termo significa exatamente a ação, na sua origem. E seria um conjunto de ações, né, boas ou não, que iam determinava a roda das sucessões. Na filosofia antiga, você vai ver que a roda das sucessões seriam várias reencarnações que a pessoa teria que passar enquanto esse karma não fosse depurado. Então, isso da filosofia oriental, quase toda ela admite a lei da reencarnação, e o karma para eles era que determinava exatamente isso aí. Você teria que reencarnar quantas vezes fosse necessário de acordo com o seu karma, certo? Então, é um conjunto realmente de ações gravadas no caso, né? Eles não explicam tão bem quanto a doutrina espírita, porque a doutrina espírita chamaria isso de um arquivo perispiritual que cada ser espiritual tem, né, no seu perispírito, esse arquivo que vai agregando as nossas ações equivocadas, e essas ações realmente elas vão determinar sempre o próximo passo na nossa existência. Mas essa determinação, ela não é assim destino. A gente vai ver isso aí como seria. E o destino em si, como se imagina, é uma coisa, a diferença de karma é justamente essa, porque se um é um arquivo das ações, o destino seria fatal, seria destinado àquilo e acabou, não teria mudança alguma. Então, desse ponto de vista, é a diferença que tem entre um e outro. Destino seria isso, tudo que você tem que passar exatamente e não pode mudar. E o karma seria o conjunto de todas as ações, certo? Gravadas em cada um de nós. Seria esse histórico, né? Seria esse histórico. Do qual a gente não pode fugir. Exatamente. A gente sabe que a doutrina nos revela isso, que para cada nova existência existe uma programação reencarnatória. Em algumas situações, o espírito tem condições de colaborar nessa construção, né, participando, escolhendo as provações que quer vivenciar na existência, ou muitas vezes não tem condições e a espiritualidade munida dessas informações, das necessidades do que nós temos, e também munidos da misericórdia divina, nos dão ali as condições para que a gente possa nos melhor desenvolver nessa existência. Com base nisso, a gente pode entender que, mesmo tendo uma programação, nós continuamos sendo senhores dos nossos destinos, ou nós temos ainda, nós decidimos a nossa existência, ou não, a gente segue o que está programado, ou a gente está preso a essa programação. Olha,
se a gente dissesse que tudo estaria programado, a gente está negando o livre-arbítrio, certo? Então, daí já se tira que não pode haver uma programação determinada. Existe, sim, alguns fatos em nossas vidas que, por decisão espiritual, até mesmo às vezes em conjunto com o próprio espírito, vai dar um passo largo no seu progresso, na sua evolução. E aí ele se submete, sem querer nem mudança, a passar por aquela situação. Mas existem várias situações que não estão previstas e que cabe a gente administrar isso. Nós vamos construindo, porque se a gente não construísse o nosso, vamos dizer assim, nosso arquivo, né? Nosso arquivo perispiritual, nosso arquivo de ações, nós seríamos fantoches, né? Não teríamos nenhuma atividade. Qual a atividade que a gente teria? Para que serviria o livre-arbítrio, a inteligência, o raciocínio? Para quê? Né? Então, e a responsabilidade? Porque não teríamos responsabilidade alguma. Se tudo estaria programado, onde estaria o nosso papel? Então, logicamente que, por necessidade, em alguns casos, existe fatos, algumas passagens na vida da gente que vem mais ou menos programada pela necessidade que é vista em conjunto pelos programadores espirituais da nossa encarnação. Até mesmo em conjunto ou não. Né? No caso de um espírito que reencarna compulsoriamente, ele não teria essa capacidade de examinar as suas necessidades reais. E aí a equipe espiritual é quem programa, né, mais ou menos como isso pode acontecer. Mas também nada determinado definitivamente tudo durante a encarnação, de forma alguma. Sempre há liberdade da gente agir, da gente escolher, da gente ver. Isso aí é imprescindível para a nossa evolução, né, nossos atos. Se muitas vezes nós que escolhemos, né, essas condições das existências, por que nós escolhemos às vezes passar por tantas dificuldades? Será que a gente não teria entendimento de alternativas mais leves, né, para essa existência? Por que a gente, quando escolhe passar por duras situações? Veja bem, quando a gente volta para um planeta como a Terra, que é um planeta escola, a gente volta pela nossa rebeldia. A gente já teve várias oportunidades em outras habitações e não concordamos, discordamos, nos rebelamos. Então, quando chegamos aqui, já tem se dado todas as oportunidades possíveis para que a gente evolua sem precisar de tanta dor. Ou seja, não precisamos passar por tanto sofrimento para saber que não deveríamos fazer aquilo. Mas, a partir dessa vinda para o planeta, nós temos um arquivo perispiritual cheio de equívocos. E a cada encarnação é pontuado assim, o que é possível ser feito para que a gente consiga minimizar esse arquivo, né? Que esse arquivo pesa no nosso dia a dia. Então, só é dado aquilo que a gente possa cumprir. Nunca é dado acima de nossas possibilidades. Por isso que diz no Evangelho que o jugo é leve. O Evangelho diz isso com muita propriedade. O jugo é muito leve para nós. Eu vi um artigo no livro Universo e Vida, de Hernani T. Santana, pelo Espírito Áureo, que eu nunca esqueci disso. Foi uma das leituras que me emocionou profundamente. Quando ele diz que, no segundo capítulo chamado Ante a Grandeza da Vida, ele diz que o chanceler da justiça do nosso planeta, que é João Batista, pare bem, quando ele tem que homologar qualquer processo de dor nosso para vir ao planeta, ele só pode ser aprovado depois que passar pelas mãos compassivas da Mãe Maria Santíssima, para que recebam em cada processo desse a misericórdia e a esperança. Veja bem que doçura, que delicadeza de pensamento, que afago de coração
para que a gente consiga suportar essas dores que não são todas que a gente merecia, mas que são acompanhadas de perto, dando sempre essa ternura dela de misericórdia e de esperança. Isso é muito bom, né? Saber que a gente conta com Maria também. E como a misericórdia divina está em todas as situações. Todas. Até quando a nossa consciência pesada exige um fardo maior, a espiritualidade nos ameniza diante da misericórdia. As provações que são oriundas nas nossas escolhas mal feitas, elas precisam necessariamente ser experimentadas enquanto encarnados ou no plano espiritual. A gente também tem condição de reparar determinados males que cometemos. No plano espiritual, há uma leveza perispiritual, né? Nós não temos o corpo físico que bloqueia tanto as nossas potencialidades, a nossa capacidade, até a nossa, vamos dizer, rapidez é outra, né? A nossa rapidez no mundo espiritual é algo assim indescritível. E quanto encarnados, não, nós somos muito lerdos. Então, essas dificuldades que existem quando encarnado, isso também conta, né, o nosso esforço, que é um esforço bem maior para a gente, né, a obrigatoriedade da vida, do trabalho, né, da necessidade, das dores que a gente passa. Então, essa visão do mundo espiritual, de que durante a encarnação facilita, ajuda, potencializa o nosso processo de evolução, porque realmente é uma dificuldade a encarnação, é uma dificuldade da gente viver em si, né, as responsabilidades que a gente tem, a lei do trabalho, né, que a gente tem que estar constantemente respondendo a elas, senão a gente não sobrevive. Então, tem diversas formas que fazem com que a gente evolua, certo? E existe também a lei da reencarnação, é uma lei, todas essas leis divinas são ligadas à lei de amor. E como a gente nasce para aprender a amar, a gente não nasce para ter muito dinheiro, a gente não nasce para comprar um carro lindo, a gente não nasce para correr atrás de consumir tudo na vida, não. A gente nasce para aprender a amar. Só que o mundo desvia essa visão correta, né? Ser humano e aprender a amar é o que tem de realmente determinado na nossa encarnação. Aí a gente pode dizer que é o nosso destino, é aprender a amar. Então isso aí, esse destino, ele é permanente. Essa lei de evolução para nós, ela é permanente. Realmente isso aí está definido. É uma fatalidade do espírito, essa daí. Aprender a amar. Então, durante uma encarnação, a gente tem uma oportunidade interessante. Os grupos familiares, a instituição família é uma instituição divina. Então, enquanto encarnados, a gente sempre reencarna com aquele mesmo grupo. Dificilmente a gente é levado a uma encarnação num grupo distinto, apenas para aprendizado. Mas sempre a gente está voltando para aquele mesmo grupo. Por quê? Porque a lei da reencarnação faz que, pelo convívio permanente, a cada encarnação, a gente desenvolva mais o laço de carinho, o laço de bem-querer, o laço. E isso é importante a gente saber, que a finalidade de aprender a amar está em na ordem do universo. A lei de amor, ela comanda tudo. Então, tudo está inserido nela. A família, então esse convívio, as amizades, a família, filho, pai, avô. Uma coisa interessante, se você perceber, a gente quando está jovem, que tem filhos, a gente tem muitas atividades e às vezes nem dá tanto tempo da gente estar junto à família no todo, acompanhando mais de perto, acompanha, mas não com tanto tempo, com tanta disponibilidade. Mas, quando isso não acontece, a vida nos dá a chance de ser avô, nos dá a chance de ser avó, para que a gente ainda tenha mais essa oportunidade de desenvolver mais ainda o amar. Com mais tempo, com né? mais tempo, com mais sabedoria, com mais bom senso, com mais paciência, com mais compreensão. Certo? É tanto que isso é tão importante
que o avô, ele tanto impregna o amar no neto ou na neta e vice-versa. Se você procurar, fizer um levantamento, você vai encontrar. A maioria das pessoas que tiveram a oportunidade de convivência com os avós, a convivência de vovô e vovó mesmo, eles ficaram marcados pelo carinho, pela afabilidade, eles se sentiram tão amados pelos avós. Isso é uma voz geral. Então, essas são as oportunidades da reencarnação, para que a gente aprenda a amar sempre, até o fim. E quando a gente parte, ainda tem um sentimento da saudade. Que ainda a gente entende que a saudade é um sentimento que dói. É interessante como a espiritualidade programa, né? Programa. As coisas, às vezes a gente acha que está solto, ao acaso, mas na realidade não. Por mais que às vezes a gente se furte de tomar as decisões, né? De decidir algumas coisas, que às vezes o medo, às vezes até a vontade de não querer se responsabilizar por alguma coisa, nos impede de às vezes não tomar a decisão de ir à frente. Mas a espiritualidade vai ali orquestrando as coisas, nos conduzindo também para que a gente não fuja, né? Porque a gente não pode. Né? E a gente, de alguma forma, sempre vai acontecer algo que vai nos impulsionar para a frente. Com certeza. E a família é um desses grandes impulsos na lei da evolução. Primeiro porque você deixa de ser egoísta, você já passa a dividir. O filho, quando nasce, não é mais só você. É você e o filho. Deixa de ser, você já se divide. Isso é importantíssimo. E assim continua. Outra questão que às vezes algumas pessoas ficam na dúvida se é uma fatalidade ou se realmente é uma penalidade, um castigo, às vezes até as pessoas se questionam, mas por quê? Eu não merecia. Quando às vezes a doença, principalmente doenças crônicas, batem a porta. E às vezes aquelas pessoas que tiveram uma vida correta, a retidão, né? Disseram, mas meu Deus, eu tive toda uma vida de bons pensamentos e boas ações, e Deus me manda uma provação dessa, um castigo desse, às vezes coloca na condição de castigo. Né? Então, como a gente pode entender essas situações? A primeira coisa que a gente tem que compreender é que Deus é justíssimo. Né? E que, absolutamente justo e bom, jamais ele poderia dar uma encarnação de um jeito a um e de um outro jeito a outro. Isso aí seria totalmente injusto, está fora de cogitação. Né? Então, quando a gente pensa que durante uma encarnação a vida de um é mais leve, aí de repente chega uma situação grave, né? É que a vida nos prepara para a gente suportar. Eu digo sempre, achei tão interessante, às vezes a gente tem uma infância felicíssima, a gente é muito bem amado, a gente tem tudo, seja pobre ou seja rico, de qualquer maneira, porque essa situação de viver com alegria em família independe da situação financeira. Né? Nós vivemos, não estou falando de miséria, miséria seria responsabilidade civil, né? Não é de Deus. Deus permite que a gente nasça pobre ou rico. E nessa situação a gente é feliz com os pais e tudo. E às vezes depois que a gente sai do lar original da gente, a gente tem uma vida muito atritada. Acontece muito isso, entendeu? Então, eu acredito que a misericórdia divina nos dá muito antes para que a gente possa suportar depois. O caso de vir uma doença maior na pessoa está dentro da programação. Às vezes a pessoa tem uma vida muito boa, tudo, mas aquela doença que ela teria que suportar até mais tarde, ela vai dar um salto de qualidade no seu processo evolutivo. É porque a gente vê a doença como um mal, não vê a doença como um salto. Né? Uma forma de, vamos dizer assim, amenizar o montante de nossos equívocos. Uma doença, ela faz isso, ela consegue amenizar esse montante. A gente sempre olha pelo lado ruim, até porque a nossa visão de Deus
é uma visão muito humana, né? É. A gente não compreende a dimensão do amor de Deus, a sua justiça, que jamais nos castigaria, né? Como um pai tirando, você não fez a minha vontade, então eu vou lhe castigar. De forma alguma. Eu digo sempre, olha, se aqueles que não acreditam em Deus, tudo bem, a gente não pode fazer nada por eles, né? Mas aqueles que têm certeza do Deus, como nós temos, a gente sabe que jamais Deus mandaria que a gente nos amássemos constantemente para depois mostrar um sofrimento num ente querido, assim, nos separar pelo desencarne, pela morte, como é conhecido. Então, se Ele manda a gente amar, porque esse amor vai ser permanente, como Ele é perfeito, imutável e eterno. Então, esse amor que Ele manda a gente desenvolver, ele não vai se acabar, ele permanece, ele continua, né? Ele está além dos limites de uma encarnação. E até onde vai o nosso livre-arbítrio nessa nossa caminhada? Na verdade, a gente tem livre-arbítrio e não tem liberdade. A gente não tem liberdade. Porque, claro que a gente confunde às vezes, falando liberdade e livre-arbítrio, que realmente não precisa estar minuciosamente discutindo ou definindo, conceituando. Mas, pelos estudos específicos, a gente vê que liberdade de ação, só liberdade de ação, chama-se autonomia moral. E um espírito livre, totalmente, é aquele que comunga com todas as leis divinas já. Então, só o Cristo teve essa liberdade. Nós não temos ainda a liberdade no sentido real. Nós temos livre-arbítrio, nós ainda decidimos. E somos tão indecisos ainda nas nossas decisões que nós somos acompanhados de perto. Tem uma vida mais alta, nos intuindo constantemente para que a gente não erre, para que a gente não vacile, para que a gente não perca a esperança. Então, a gente tem esse acompanhamento exatamente por nossa, vamos dizer assim, nossa enfermidade moral, que ainda é muito grande, é muito dúbia, né? Nós não temos um caráter definido, autêntico, pensando, falando, agindo e sentindo da mesma forma, harmonizados com todas as leis divinas. Nós não temos isso. Né? Nós somos contraventores, todos nós. Se eu não me engano, eu acredito que a frase é de Montesquieu, que ele diz que liberdade é fazer tudo aquilo que as leis permitem. Né? E como ainda nós não fazemos tudo aquilo que as leis permitem, nós sempre transgredimos as leis, principalmente as leis divinas, nós não ainda adquirimos a liberdade. Não temos liberdade, porque só é livre quem aprende a obedecer. Não existe outra forma de ser livre. Tem uma letra de uma música dos anos 80, da juventude, que ela diz assim, que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter vontade é ter coragem. Eu acho esse trecho fantástico, né? Porque quando você diz assim que você tem que ser disciplinado para ser livre, às vezes a disciplina é uma coisa que, principalmente aos jovens, parece uma coisa que nos prende tanto, né? E às vezes é justamente essa disciplina, andar conforme as leis. Porque senão a gente sempre vai estar preso às consequências das nossas escolhas mal feitas. Exatamente, não tem dúvida. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um item chamado obediência e resignação. Me chamou profunda atenção esse capítulo, porque ele faz assim, que obedecer é consentir com a razão. Ou seja, para que a gente consiga ser livre, a gente precisa levar a nossa razão à altura da lei. Enquanto a gente não conseguir entrar no mesmo diapasão, na mesma dimensão da lei, a gente está desobedecendo. E ele fala na resignação, interessante quando ele fala, obediência é consentir com a razão, e resignação é consentir com o coração. É justamente, repare bem, o que é resignação, é um sentimento que ninguém quase fala nele, né? Quase não fala, mas você não é se conformar, se resignar. Se conformar você aceita porque não tem outro jeito.
mas se resignar e você aceitar que aquilo aconteça com você. Mesmo sabendo que teria outra opção, outro caminho, né? Porque você tem que entender que você não é um privilegiado na obra da criação. Do jeito que pode acontecer com o outro, pode acontecer com você. Então, você resignar é ter essa compreensão. Aí, os ensinamentos de Jesus, né? Rebeca, outra questão é com relação às crianças que, assim, recém-nascidas, já nascem com um problema de saúde grave. Recentemente, a gente teve um grande número de reencarnações de crianças, né, com microcefalia, entre outros transtornos que vieram a surgir, mas muito se questiona, né, como um inocente que nasceu, que não tem pecados, que não tem débitos, para quem não acredita na reencarnação, óbvio, como Deus permite isso? Então, logicamente, a gente teria que responder que Deus não poderia permitir. Então, se Deus não poderia permitir, por que foi permitido? Então, seria a questão, né? Então, por isso que a gente tem a lei da reencarnação como a única forma de responder à justiça divina. Não tem outra forma. Jamais, se a gente que é pai e mãe, a gente não admitiria nunca ver um filho nascer doente. Quando nasce, tanto que as mães ficam, às vezes, num estado terrível quando vê que a criança nasceu doente, fazem tudo para amenizar aquela situação. E passam a ter, inclusive, um cuidado maior com aquela criança, né, em detrimento dos que são considerados normais. Imagine Deus, que é bondade absoluta. Como é que ele permitiria isso? Né? Fica a pergunta, por que ele não acredita na lei da reencarnação? Né? Teríamos ou um Deus injusto, ou um Deus justo. Não tem outra opção, nós não temos saída. Não temos. Responder que é mistério, isso não responde a ninguém. Continuaríamos achando que Deus é injusto. Não teríamos uma resposta concreta, racional e lógica para entender a justiça divina. Não teríamos, se não fosse a lei da reencarnação. Nem poderíamos acreditar na fatalidade, né? Não, porque aí seria injusto também. Se Deus é onisciente, ele saberia do futuro, como é que ele permitiria? A gente aí desqualificaria, né, a Deus. Exato. Que Deus é esse que não sabe o que acontece aos seus filhos. Ele sabe, né? Perfeitamente. As oportunidades que ele nos dá são muitas para que a gente refaça, né, os nossos caminhos conturbados que a gente programou no passado, né, que agora a gente precisa reprogramar. Com relação, no início a gente estava falando das relações familiares, né, desses encontros que nós temos a oportunidade de reconstruir histórias, né, de refazer laços, mas não só na família, mas em todos os meios nós nos relacionamos com muitas pessoas. E nós temos influência na vida dessas pessoas, da mesma forma que essas pessoas têm influência nas nossas vidas. Mas de que forma nós podemos colaborar a mudar o rumo, o destino, a vida daquelas pessoas que ainda não conseguiram encontrar? Às vezes a gente tem pessoas que são tão caras a gente, às vezes a gente sofre, né, com o sofrimento do outro, com as escolhas equivocadas que o outro faz, e às vezes a gente tem vontade de alguma forma orientar, né, e como chegar a esse momento, como colaborar com esse irmão. Olha, a doutrina espírita, ela tem uma vasta literatura que nos ajuda profundamente a gente, vamos dizer assim, passar informações, né? O livro é um mecanismo de divulgação que vai em qualquer lugar, até no manicômio, no presídio, ele vai em qualquer lugar. É uma das formas que a gente tem de passar. A literatura espírita, ela vai nos dando uma consciência maior da vida, dentro do seu postulado da imortalidade, né? A imortalidade modifica todos os relacionamentos, todas as informações que a gente tem hoje seriam modificadas por completo se adotássemos a imortalidade como um fato incontestável na nossa sociedade. Já não teríamos a ilusão de achar que vamos dizer, cometer um crime coletivo e ficar por isso mesmo. Certo? Então, mudaria todos os paradigmas, né? Principalmente os políticos.
Mas existe uma coisa interessante. A gente reencarna numa mesma família, geralmente, e com pessoas que tiveram laços conturbados no passado. E aí a gente passa a conviver. Porque uma coisa é a gente ter amizade lá fora. Você se encontra de vez em quando, você influencia, tudo bem. Um convívio profissional, mas o convívio familiar, ele é mais permanente. Ele é mais vinculado a você. Né? Então, o vínculo sanguíneo que a encarnação propõe faz com que a gente conviva mais com aquela pessoa. E a convivência vai nos dando talvez até a presença permanente da pessoa se torne no futuro uma forma também de ligação. Mas uma coisa interessante que eu tenho visto durante esses estudos, essas atividades espíritas, é assim, em muitas famílias, essas desavenças acontecem. Então, existe assim, pais que têm muita raiva, filhos que têm muita raiva de pais, pais que têm raiva de filhos, filhos que não têm sintonia com mãe, entendeu? Não têm afinidade. E eles passam muito tempo sofrendo por conta disso aí. Principalmente as famílias que têm outra religião sem ser a espírita, elas sofrem muito, porque um dos mandamentos da lei seria honrar pai e mãe, e quando você sente que não tem afinidade, ou não gosta do pai, ou não gosta da mãe, isso é um sofrimento e às vezes silencioso. Sofrimento silencioso para muita gente que não compreende essa lei da reencarnação. Então o que é que vai acontecer? Quando a gente é espírita, facilita isso, facilita. Eu tive uma experiência ótima, eu tinha uma afinidade muito grande com meu pai, não tinha com minha mãe. Eu não tinha uma afinidade grande com minha mãe, mas com meu pai eu tinha enorme. Então, mas o que é que eu consegui? Eu consegui falar abertamente sobre isso com ela, que eu sentia que ela ficava constrangida. Ela sentia também, entendeu como? Ela tinha afinidade pelo meu irmão mais velho que eu tinha, mas ela não tinha tanta comigo. É interessante isso, né? Eu sentia que ela ficava constrangida com a situação. Isso deve acontecer em muitos lares, porque é muito comum esses laços, né, de falta de afinidade para ser transformados. Então, isso eu conversei muito com ela. Eu disse, mamãe, não se encabule com isso, não. Isso é normal para nós espíritas. Isso é normalíssimo, a gente não ter afinidade com o pai ou com a mãe, com o irmão. Então, mas a gente pode modificar o quadro. E nós conseguimos modificar, assim, eu acho que 80%. Até porque a gente assimila muito a afinidade ao amor. Porque às vezes você ama muito alguém, mas não consegue se afinar com ela. É independente. E às vezes, uma pessoa que você conheceu ontem, numa conversa lhe parece tão próxima, o diálogo flui tão facilmente, né? Então, o sentimento não está muito atrelado a essa facilidade, a esse acesso que um tem ao outro, né? E às vezes a pessoa reclama, diz que nasceu numa casa errada, né? O destino foi mal com ela, jogou ela dentro de um lugar onde ela não queria, ela é um estranho ninho, e sai por aí. Na verdade, isso aí não acontece. A gente nasce exatamente no lugar certo e com as pessoas certas. A gente precisa daquele lar, daquela forma, para que a gente possa aumentar o degrau do nosso trabalho na lei de progresso, né? Mas é muito interessante. A doutrina espírita nos dá uma coisa importantíssima. Ela nos ensina a viver. Ela nos dá uma compreensão da vida maior, né? E isso facilita muito para nós. Então, é bom a gente, quando pega um amigo que tem esses problemas em casa, é importante que a gente converse naturalmente sobre isso. E isso é uma coisa normal. Que você tira um peso, às vezes, em cima da pessoa, muito grande, certo? Peso, coitada. Carrega aquele peso a vida toda. Não gostar muito do pai, nem gostar muito da mãe, é horrível, né? E você carrega. Ou então, culpa o pai ou a mãe pelo seu destino. Culpa pelo que acontece com você, certo? Então, isso acontece muito. Os filhos ficaram culpando o pai ou a mãe pelo que ele é hoje, pelo que...
Então, isso é importante, a doutrina espírita nos orienta profundamente sobre isso, né? A diversidade de caracteres de cada um determina a vida de cada um. A influência, o apoio dos pais, tudo isso acontece. Mas às vezes o espírito só tem o direito de receber a vida. É o que o pai e a mãe faz. Deu a vida e pronto. Ele não merece mais do que isso. Então, enquanto ele não compreender isso, ele vai ficar acusando o pai e a mãe do que ele é. Outra questão que as pessoas às vezes colocam na conta do destino também é, às vezes, o cidadão ele trabalha arduamente todos os dias, cumpridor de seus deveres, suas obrigações, e ele dali não tira mais do que o necessário para a sua subsistência. Enquanto outros nem trabalham tanto, mas conseguem ali amealhar milhões, uma fortuna interminável. E às vezes essas diferenças as pessoas falam, são coisas do destino. É a questão da sorte, um teve sorte, outro não teve. No destino não pode ser porque cada um vai construindo nas suas capacidades, nas suas potencialidades. Essa diferença de cada indivíduo, né? Cada um, o Evangelho diz isso com muita propriedade. Tem um capítulo chamado Desigualdade das Riquezas, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, esse capítulo, que ele pergunta, por que não são os homens igualmente ricos? Então a resposta é perfeita, né? Não são por um motivo muito simples, eles não são iguais, né? Uns são previdentes, outros são trabalhadores, outros não são. Outros não têm a mínima capacidade de aprender a amealhar melhor do que o outro. O outro prevê determinadas coisas, o outro não, o outro tem bom senso, o outro não tem. E aí ele mostra que mesmo que se a gente dividisse a riqueza por igual com todo mundo, com pouco tempo estaria tudo diferente novamente, pela diferença de capacidade de cada um. Isso é um processo, né? Um processo. Às vezes você tem, numa encarnação, muito dinheiro e não soube usar, que é uma aprovação. E você vem outra encarnação com pouco dinheiro para dar mais valor a determinadas coisas. E assim vai. A encarnação, cada situação é um processo de evolução que a gente vê. A finalidade da encarnação é exatamente essa, a gente crescer e amar. E não, né, disputar, né, sucesso financeiro. Disputar sucesso financeiro é capitalismo. Não tem nada a ver com o processo divino. Que nos cabe fazer bom uso daquilo que nos é dado, né? Então, saber usar o que tem. E se você tem o necessário, você já tem demais. Já tem demais. O supérfluo é supérfluo. Uma questão que sempre deixa bastante dúvidas e questionamentos são os desencarnos coletivos. Porque muitas pessoas perguntam, essas, sei lá, pessoas, às vezes morrem 200 pessoas, 300, um desastre grande, tinham o mesmo destino, né? Como concentrar pessoas com o mesmo destino, que teriam passado por o mesmo desencarno traumático, num só lugar, numa só data, né? Como arquitetar isso tudo? Você não precisa nem arquitetar. O processo de ações nossas sempre nos une. Então, nós somos, às vezes, grupos que tivemos o mesmo comportamento no passado. Isso eu acredito também, assim, quando as pessoas falam assim, a família que tem, todo mundo tem câncer, todo mundo tem problema cardíaco, todo mundo tem isso. Não, é genético. Mas, peraí, é genético? Por que eu vou pagar pela genética de um antepassado meu que já tinha problema cardíaco, eu tenho que ter hoje? Né? Então a gente coloca, seria uma coisa assim, fora de cogitação. Não quer dizer que se o meu antepassado tiver na genética ser ladrão, eu tenho que ser hoje. Não existe isso. Nós nos reunimos numa mesma família porque nós temos comportamentos afins. E os nossos comportamentos do passado geram determinadas doenças. Nós, pelo nosso comportamento egoísmo, hoje a gente já sabe. Quando você odeia muito, você vai ter um problema cardíaco, você vai ter um problema, entendeu? Então, aquele grupo de espíritos que usaram demais aquele tipo de sentimento egoísta, ele vai agredir geneticamente aquele órgão. Então,
Quando eles reencarnam, todos eles têm os mesmos sintomas, mais ou menos. Está entendendo? Os mesmos sintomas. Então, geneticamente, eles reencarnaram já com falhas. Todos eles têm a mesma falha, praticamente, porque tiveram o mesmo comportamento, né? Então, isso justifica entender, porque a gente não pode herdar do outro, né? Herdar uma doença do outro. Posso herdar. Não seria uma herança, né? Seria uma maldade. Então, eu posso compreender que a genética foi danificada pelo nosso comportamento. Então, como nós somos espíritos afins, provavelmente quando nascemos com aquela deficiência. E essa mesma estrutura dessa afinidade nos dados coletivos também é a mesma coisa. Tem. Às vezes não é nem do mesmo grupo, é de outro grupo, mas os grupos se juntaram naquele dia e ali ocorreu o fato. É porque a gente vê a morte como o fim de tudo. A visão social é que a morte é o fim de tudo. A morte é o fim de tudo de um tempo. A gente termina a encarnação e começa o mundo espiritual naturalmente, né? Sem coisa. Então, quando eles acham que a morte é um mal, para Deus é uma coisa natural. Desencarnar e começar a vida nova é uma coisa natural, entendeu? Morrer não seria exatamente o mal que a gente imagina. Morreu, meu Deus, morreu. Não. Nosso professor passou aqui uma interação da Thelma, que ela diz o seguinte: apenas um conselho. Tenho na família uma adolescente que saiu de casa e a relação com os pais não está bem. Não gosto de invadir o espaço do outro, assim gostaria de saber se posso ajudar essa situação apenas com orações ou se deveria conversar diretamente com a moça. Um adolescente, né? É. Veja bem, geralmente a adolescente tem as fases, né? Às vezes tem uma fase que a adolescente se sente assim, diminuída, se sente, vamos dizer assim, acha que ninguém gosta dela, Mal compreendida. Tem várias fases. Eu não sei bem a fase que essa adolescente está, mas uma conversa amiga de bom senso é muito bom para a adolescente. Isso ajuda profundamente. E com os pais também, porque assim, a situação que essa adolescente estava e os pais que não conseguiram compreender ou passou do limite que os pais não suportaram, a gente não sabe dizer. Cada caso é um caso, né? Então, a oração é sempre bem-vinda. A oração em todas as situações não, é imprescindível, né? Mas é importante, se houver acesso para dialogar, porque numa fase da adolescência que não aceita muito conselho, como se diz, então ela precisa de diálogo, né? Uma pergunta franca e amiga para saber o que é que está se passando realmente com ela, o que houve. Talvez até a pergunta seja ao contrário, não é porque você saiu, é porque você não conseguiu continuar. Né? Por que você não conseguiu continuar em casa? O que realmente estava pesando para você? Se tem essa... Talvez a gente mais se colocar no papel de ouvinte, né, do que aquele que traz o conselho. Porque sempre tem assim, existe às vezes uma intolerância paterna e materna, existe a intolerância também do adolescente, existe uma falta às vezes de compreensão de como se comporta hoje a juventude, que é preciso a gente ter mais, um olhar mais cuidadoso, sabe? Os jovens não são mais aqueles da minha época, eu posso até dizer, porque na minha época a gente não contestava pai e mãe, mas existia esse contestamento, e hoje existe, né? Eles se posicionam e dizem o que querem, o que pensam, mesmo que estejam errados, mas eles dizem, entendeu? Então, não sei a situação do casal, o que é que pode ser conversado com eles, e a situação do adolescente. Então, não é um problema unilateral. Nunca é um problema unilateral. Sempre é bilateral, né? Precisa rever. Talvez eu acho que seria, como você bem aconselhou, perguntar o que fez, né? Chegar a esse ponto.
E acho que a outra pergunta seria o que poderia ser feito para se retomar, para se consertar, porque talvez a pessoa não saiba responder naquele momento, mas gera nela uma reflexão de que forma ela poderia dar contribuição, tanto ela quanto os pais, né? Eu acho que cabe uma reflexão aí para ambos os lados. Eu tenho visto casos de toda sorte, principalmente quando é problema de dependência. Se for um problema de dependência, realmente é uma doença que envolve a família toda e eu preciso ter outra visão, eu preciso ter outro acompanhamento. Então, por isso que não dá para dar uma resposta definitiva tão precisa para um caso assim. Eu preciso avaliar muito bem o caso para saber. Os bastidores, porque às vezes tem coisas que a gente nem imagina o que está acontecendo. Mas na dúvida, a prece. A prece é fundamental. Eu queria agora que você comentasse para a gente uma frase de Leon Denis, que ele diz o seguinte: as vibrações dos seus atos, de seus pensamentos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, volvem a ele, mais cedo ou mais tarde, e o oprimem, apertam na necessidade de reformar-se. Então, veja bem, isso é um conceito de Leon Denis, que se a gente fosse transferir isso para uma visão da física, a gente ia dizer o seguinte: a gente só tem responsabilidade por tudo aquilo que a gente faz. Essa autonomia é inviolável, é intransferível. Tudo que eu faço, eu sou responsável por isso. Mas como que eu faço e volta para mim? Não é fazer e volta para mim. Todas as minhas ações, são energias que eu emano, eu emito. Quando eu realizo uma ação, eu estou emitindo uma energia eletromagnética recheada com 2 sentimentos. Qualquer sentimento está por trás das minhas ações, seja bom, seja ruim, certo? Que é processo qualitativo, né? Eu realizo uma ação dessa, eu emano essa energia, mas essa energia, ela é minha, porque essa energia do que eu faço é que fica gravada no meu campo perispiritual. Eu posso até fazer mal à distância a uma pessoa, até pelo pensamento, você pode emanar a energia pelo pensamento, mas aquela energia vai e volta porque ela é sua, ela faz parte do seu escopo. E a gente só pode ter responsabilidade pelo que nós fazemos, pelo que é nosso. Então, toda energia que é minha, que eu emanar, ela tem que voltar para mim. Ela não pode ficar em canto nenhum. Ela é minha, entendeu? Ela fica imantada no meu campo energético. Ela só será modificada com o meu comportamento, a minha mudança, a minha transformação. Então, quando essa energia volta, ela vai exigir de mim essa transformação, porque não tem outra forma. Não existe outra forma de tratar o espírito, seja processos obsessivos, qualquer processo. Inclusive a doença física é o resultado do nosso campo perispiritual manchado. Então, nós só temos um antibiótico, é a reforma moral. Não tem outro antibiótico que possa curar, ou trabalhar, ou reformar essa parte nossa espiritual. Só tem essa. Não tem outra forma. Com relação a isso, eu sempre disse que a gente não pode esquecer da recomendação de Jesus, vigiar e orar constantemente. Porque se a gente não estiver vigiando os nossos pensamentos, e quando perceber que eles estão indo para um caminho não desejado, a gente entrar em prece para retornar à devida sintonia, a coisa não anda bem. Mas mesmo assim, você já pensou, você já emanou, fez a ação, você já realizou a ação pelo pensamento, porque a ação é energética. Toda ação, ela se materializa depois. Mas primeiro você pensa nela. Então, quando você pensa, você realiza. Por isso que a gente, quando pensa, plasma ela. Plasmou, ela está feita, está realizada. Ela pode até nem ser materializada, mas ela já está realizada. Então, mas ela fica com você. Ela vai ficar com você até que você mesmo possa desfazer essa ação. A gente chegou agora no momento final, passa rápido. No momento final, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, que podem estar felizes ou não com aquele que consideram destino, né? Consideram os destinos que a vida tem tomado. Eu queria que você deixasse uma palavra. Importante, uma coisa que eu queria dizer a todo mundo, que felicidade não existe, porque assim,
As pessoas acham que eu tenho o destino de ser infeliz, por isso que a maioria reclama. Eu sou infeliz. Mas olha, a felicidade não existe ainda entre nós. Por quê? Nós temos momentos de alegria, mas felicidade plena não existe. Felicidade não existe tanto que não existe nenhum conceito definido que possa dizer isso aqui significa felicidade. Não tem. Felicidade para mim pode ser eu conseguir realizar um feito amanhã, e para outra pessoa pode ser curar uma doença. A felicidade não existe. Ela é relativa para cada indivíduo. Né? Não existe um conceito definido dela. Como não existe, ela não existe ainda. Não existe como você definir felicidade. Nós espíritas já sabemos que o processo de consciência tranquila já é o primeiro passo da felicidade. Quando a nossa consciência está tranquila, que a gente realiza todas as obrigações, né? Daí a gente se sente bem, a gente está tranquilo. Então, isso já é o início. Mas a gente não conhece o que é felicidade plena, nem existe no nosso planeta. Para ninguém. Não existe. Então, a forma que a gente fica achando que um é mais feliz do que o outro, que o destino do outro é melhor do que eu vejo muita gente fazendo as comparações, né? Mas para fulano tudo é mais fácil, mas para ciclano tudo é mais fácil. E eu fico olhando e vendo que é a diferença de aptidões de cada criatura, a capacidade de enfrentar problemas que cada um tem, é dado de acordo com o planejamento espiritual. Ninguém vem sem poder carregar o pote, não. A gente pega na rodilha porque pode com pote. Né? Então, isso aí é tranquilo. Então, não existe assim uma felicidade plena para ninguém. Cada um será sempre segundo suas obras. Disse Jesus. Isso é uma lei, né, de causa e efeito, que é justamente que o karma também é definido como lei de causa e efeito. Causa e efeito, nós teremos que passar por vários obstáculos, né, durante a vida, como justamente uma necessidade que a gente tem de resolver esses obstáculos, de ser forte para enfrentar. E eu digo assim, sem uma ajuda espiritual, sem a compreensão da vida que a gente tem como a doutrina nos dá, realmente fica um pouquinho difícil para muita gente, né, de entender, de compreender essa grandeza divina, de nos dar sempre a oportunidade de refazer o nosso arquivo perispiritual, né, tão indelicadamente fizemos, né, nos equivocando com algumas ações. Mas, com certeza, ninguém está predestinado a ser feliz, todos estão predestinados a aprender a amar. Ninguém foi predestinado a ser feliz. Aprender a amar. E para aprender a amar, as situações para cada um serão as mais necessárias possíveis, para que aquela pessoa aprenda a amar. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. E eu ainda diria, se você não está satisfeito com o seu destino ou que se aparenta com o destino, mude as suas escolhas, elas que estão fazendo a sua vida, né? Então, a gente está realmente ficando por aqui hoje, contando com vocês no próximo domingo para mais um Ponto a Ponto. Excelente semana para todos e até lá!